canal de Estudante de Áudio. Esse que vos fala é Jorge Esteves, estudante de áudio e produtor musical há 32 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a minha experiência com todos aqueles que desejam estudar e trabalhar com o áudio. E seguindo os módulos do passo a passo da mixagem, faremos hoje um estudo básico sobre as frequências subgraves na edição musical. Isso, senhores, é porque eu tenho recebido muitos e-mails com muitas dúvidas a respeito da manipulação desta área de frequência. E como esse canal pertence aos senhores, vou então, dessa forma, mudar um pouco o passo a passo hoje falando dessa área de frequência. Ao trabalhar com essa área de frequência, senhores, a primeira coisa que devemos ter em mente é que a utilização desta área de frequência ela é muito atípica, pois são poucos os ritmos que utiliza de subgrave. Isso, senhor, é em razão que os alto-falantes, dos reprodutores dos aparelhos domésticos, ou seja, os aparelhos de som padrão do mercado, são preparados para executar frequência acima de 60 Hz. Então, podemos concluir que essas frequências são utilizadas por ritmo, como por exemplo no dance club, técnico, entre outros ritmos, mas não na coisa assim globalizada, no modo de ritmos em geral. Porque se nós processamos tais frequências no ritmo, como por exemplo no pop, a sua mixagem com certeza vai ir para o lixo. Vocês não vão conseguir uma coisa obscura. Se nós precisamos trabalhar com essa área de frequência, que é qualquer lugar abaixo de 50 Hz, a primeira coisa que você deve fazer é verificar se os monitores que você possui são realmente capazes de produzir som nesse intervalo. Porque não vai adiantar nada você usar nenhum processo para aumentar ou cortar uma área se você não estiver ouvindo o que está fazendo. E em razão disso, você tem que usar um monitor adequado e não um monitor padrão, que seria inadequado. Eu vou repetir, para que você possa trabalhar com frequência tão baixa quanto 35, 40 Hz, você irá precisar de um monitor que lhe dê uma representação muito clara do que está acontecendo com o seu subgrave, pois o monitor menor só é capaz de produzir a cerca de 50 ou mesmo 60 Hz. Volto a lembrar, senhores, que essa área de frequência é uma destruição para qualquer gênero de música padrão, sendo que quando se trata, logicamente, de música destinada à pista de dança, técnico ou similar do gênero, essas frequências são essenciais. Isso porque muitos vão pegar no pop, vou aumentar aqui subgrave. Não faça isso. Então, por tudo que já dissemos até agora, podemos verificar que para nós trabalharmos ou editarmos esse tipo de frequência, nós vamos precisar de alto-falante acima de 8 polegadas. E a indústria musical, para amenizar os custos, criou subwoofer destinado ao usuário comum. Existe subwoofer com qualidade profissional, mas eles são extremamente caros. Mas há produto no mercado, senhores, que satisfaz muito bem a demanda de edição de forma bem clara e precisa e vai produzir frequência tão baixo quanto 20 a 30 Hz com muita facilidade, vocês podem ter certeza. Então não é preciso gastar tubo de dinheiro para comprar esse subwoofer, caso, logicamente, os senhores queiram trabalhar com essa área de frequência. E ao adquirir um subwoofer, senhores, a melhor preferência é por subwoofer ativo, em razão dele ter o seu amp integrado na própria unidade. Com isso ele tem circuito de proteção, tem os cortes de frequência de maneira mais precisa. Então vamos deixar essa parte de monitoração para trás e entraremos no mundo do controle das tais frequências. E a forma mais simples de controlar o subgrave em um som é com a utilização, lógico, de um equalizador. Isso não é nenhuma novidade para nós, que somos estudantes de áudio. E como sabemos, os equalizadores de hoje são preparados para trabalhar com frequência de 20 Hz até acima. E isso de uma forma bem simples. Podemos adicionar muito aumento de dB ou atenuação nessa área de 20 a 80 Hz usando o equalizador. Eu vou aqui colocar um equalizador qualquer e veja que ele vem até 18, menos 18 a 16 kHz. Vamos colocar um outro, pronto. E veja, ele vem bem abaixo, no caso aqui, de 20, esse aqui está indo de 20 até 16, abaixo de 16, bastante, a 15 kHz, por exemplo. Então, senhores, como vocês podem ver, o equalizador é uma das ferramentas ao qual nós vamos falar agora. Senhores, creio que não preciso lembrá-lo que aqui eu estou usando o sonar, mas esse processo ele serve para qualquer DAW. O processo que eu vou utilizar aqui com o equalizador,
com filtros, ele é utilizado da mesma forma no Pro Tools, no Nuendo, no Cubase, etc, e etc. Aos que estão aqui acostumados dentro do canal e acompanham esse passo a passo da mixagem, nós já aprendemos que ao lidar com a edição de qualquer área de frequência, nós não podemos dispensar o uso do analisador de espectro. Porque assim nós vamos obter um feedback visual, né, sobre o que nós estamos fazendo, de toda a mudança que estamos fazendo, por exemplo, ao usar um EQ. E isto é logicamente combinado à escuta crítica. Vamos usar o ouvido, como já foi dito lá, mais o analisador. Eu vou colocar aqui agora um analisador qualquer para que nós possamos então dar prosseguimento. Pronto. Vou tirar um desses equalizadores e vamos deixar aqui esses dois e vamos seguir em frente. E a título de ressalto, eu vou ressaltar que durante os módulos passados dessa série, né, do passo a passo da mixagem, eu sempre falei que os senhores tenham muita cautela para evitar excesso de colorido no nosso som. Nós não devemos fazer aumento demais e nem atenuação demais. Por quê? Os senhores sabem que vai haver outros processos de outras peças trabalhando. E uma mix é para trabalhar em conjunto. Não adianta eu dar aqui um subgrave, um gravão danado e deixar de lado as partes das médias ou as partes agudas. Então tenha sempre cuidado com isso. Então vamos lá. E como nós vamos trabalhar com atenuação ou aumento, nós devemos usar, logicamente se for usar o EQ, o filtro Selfie Low, ou chamado também de prateleira, que assim nós podemos atenuar essa área ou diminuir tal área. Deixa eu fechar isso aqui. Eu estou com um subgrave aqui, um áudio com subgrave, qual muitos talvez nem vão ouvir, como eu já falei, devemos ter o monitor, uma monitoração perfeita para ouvir esse tipo de áudio. Mas os senhores vão escutar aí o ruído e vamos ver, olha. Aumentando, diminuindo. É lógico, senhores, que no caso da música não vai ter um som. Aqui tem uma onda com som de subgrave, mas já verá que é o bumbo, né? É o grave do baixo, às vezes o baixo digital. Então vai haver que vai dar esse processo do subgrave, não é um só. Botei uma onda aqui para um melhor entendimento. E com isso em mente, usando, né, um EQ prateleira, podemos aumentar moderadamente ou cortar o subgrave de nossa mix. E como em todo o processo da mixagem, como já aprendemos nesse caminhar que nós estamos aqui nesse canal, devemos sempre remover as frequências que são desnecessárias, que estão sobrando na mix, para que ela não atrapalhe as outras frequências que estarão compostas dentro do projeto. Dessa forma, você, processando as frequências que não vão usar, irá ajudar a criar uma mix mais clara, mais focada, com um baixo final de uma forma bem limpa e com poder, porque essa parte é de energia bem real. Então, nesse caso, senhores, toda a frequência abaixo de 30 Hz, ela deverá ser removida. E isso em razão de quê? Porque mesmo o sistema de som com grande capacidade não tende a produzir frequência abaixo de 30 Hz. Assim, a energia presente nessa área não é necessária. Para que nós vamos deixar se não vai usar? Ela só suja a mix. Assim, o uso de um EQ, apesar, né, que eu digo que a tecnologia hoje em dia está impressionantemente muito aquém, muito acima do que se pode pensar, o EQ, para cortar essas frequências, pode dar um sentido um pouco duvidoso. E nesse caso, o sensato é usar o quê? Um filtro. Por quê? O filtro ele é mais preciso e abrupto, ou seja, ele é construído para este trabalho. Para uma melhor compreensão, senhores, os senhores têm que lembrar que o filtro tem corte com curva extremista bem reduzida. Assim, a intensidade do efeito, senhores, já qual é comum quando se usa equalizador, não acontece com filtro, que é aquela ressonância que dá na área de corte do EQ. E eu não preciso lembrar que os sínteses, né, dos VST usa filtro por excelência em remoção de frequência específica, para evitar, como eu já disse, as ressonâncias. E como nós já observamos que na masterização, o que acontece lá? De qualquer estilo musical, é crucial o corte abaixo dessa área de frequência. Vê que quando o camarada vai masterizar, ele dá o corte abaixo. Geralmente é em 40, né? Mas no caso desse tipo de música, pode ser em 30. Então, aqui nós usaremos não o equalizador, e sim um filtro, que eu vou colocar aqui agora.
Veja aqui o corte dele, olha. Se eu for fazer um corte aqui, ele é bem... Vamos aqui acioná-lo. Veja que ele é bem, abrupto. Eu cortaria aqui na casa dos 30, dependendo do estilo, podia ser 35. Tá vendo? Fiz o corte usando o filtro e não o EQ. Se nós pegamos o equalizador e vamos usar agora como corte, olhe bem, senhores, por mais que eu puxe aqui, não resolve o meu problema, por mais que eu puxe. Tá vendo? Tá sempre uma curva mais atenuada, embora existam equalizadores com corte mais preciso, mas use o filtro, porque o filtro é o melhor. Então, senhores, resumindo, os senhores usariam um filtro, logicamente em primeiro plano, para fazer o corte até 30 e depois o equalizador, dando aumento ou diminuição conforme a música pede. Então, não tenho mais nada a falar sobre isso, vamos passar para um outro processo. Então, senhores, relembrando que um fato que quando estamos impulsionando as frequências na área de 30 a 80 Hz, para aumentar a energia da música, nem sempre o equalizador é eficiente. Por isso que eu sempre falo que cada mixagem é única, não tendo padrão. Então, haverá mix, ou haverá momento que o equalizador não vai cumprir essa tarefa. Aí, nesse caso, nós vamos ter que usar algo mais dramático, que é o uso de um compressor multibanda. Eu vou tirar isso daqui e vamos passar agora a falar dessa outra técnica. E assim, para agilizar, eu já coloquei aqui um compressor multibanda, os senhores irão usar o da sua preferência. E eu devo dizer que esse tipo de compressor, ele tem a tendência de entregar um som transparente, permitindo que os senhores atenuem ou aumente a frequência desta área de frequência de uma forma clara e também normalizada. E isso, logicamente, devido ao controle de dinâmica de frequência que os senhores vão fazer de forma isolada, ou seja, os senhores vão escolher, igual aqui, escolheu aqui a área que quer que ele atue, que no nosso caso é o subgrave, e com isso os senhores vão poder usar a configuração de ataque, release, etc, etc. E assim, com esses controles, vai ter a edição dos subgraves de uma forma perfeita, né? Vamos fazer aqui um teste bobo, Eu posso atenuar, posso aumentar, E usando o rede, o ataque, release, conforme já foi dito aqui num dos módulos passados sobre compressores. Lá os senhores sabem como utilizar. Então, dessa forma, os senhores vão atenuar ou aumentar, não usando o EQ, mas um compressor multibanda. Vamos passar então para outra técnica. Dentro da engenharia de áudio, existem técnicas mais abrangentes, ou seja, mais de emergência. Uma delas é de criar um espelho MIDI. Os senhores têm, por exemplo, um subkick ou um baixo. Então, os senhores vão simplesmente, criar um espelho já MIDI. O Sonar permite isso de forma bem clara e usarão o síntese da sua preferência, ou seja, se aqui é um kick, um subkick, usaria um síntese com um subkick e ia misturar os dois sons para dar ou criar mais energia para a música. Essa também é uma forma que os senhores podem olhar. O senhor tem, por exemplo, uma linha de bumbo ou uma linha de baixo e os senhores vão usar um sintetizador com a onda senoide a 1/8 abaixo. E assim o senhor vai fazer a mistura entre essas duas tracks, controlando o som dos dois, até que encontre aquele som desejado, a energia desejada que a música peça. E haverá situações também, senhores, que para os senhores conseguir uma energia extra necessária ao projeto, os processamentos que antes eu citei pode ser ineficiente. E nesse caso, vamos apelar para produtos como da Wave. Temos o Max Bass, eu vou colocar ele aqui. E ele tem a função de processar justamente e dar suporte através dos harmônicos. Ele vai excitar, são excitadores que vai excitar essa área de frequência, nos ajudando. Mas devemos ter muito cuidado com esse tipo de excitação, porque ela costuma saturar também um pouco. Isso aqui é chamado de uns últimos recursos, ao qual nós podemos usar. Esse é um último recurso. Então, os senhores usarão esse tipo de ferramenta, que são os excitadores. Existem vários no mercado. Eu citei um e não vou demonstrar aqui porque, como eu falei, a monitoração
teria que ser eficiente dos senhores já onde estão, que muitos estão usando caixinha de computador ao ouvir esse estudo de hoje e não notaria tanto a diferença. Então ele faz o que? Ele excita os harmônicos dessa área, nos ajudando bastante e criando a energia necessária ao projeto quando isso é necessário. Senhores, como eu sempre falo, eu não tenho muito tempo e faço esse estudo às vezes correndo, que eu não posso deixar os senhores na mão. Eu não tenho um projeto, eu não faço uma edição, não escrevo nada do que vou dizer, eu vou falando conforme a minha experiência. Mas termino aqui esse estudo de hoje esperando que ele tenha lhe sido útil e que tenha sanado as dúvidas que os senhores tenham mandado para mim. E eu quero deixar aqui registrado que o fato de eu estar atrasando, às vezes, com os e-mails, com o envio de vídeo, é que eu estou enfrentando um sério problema canético, que eu espero que hoje tenha resolvido, que vieram aqui novamente, e espero que agora a gente possa normalizar essa situação. E aproveito também para registrar toda a minha gratidão a todos vocês que estão participando ativamente do nosso canal, seja com palavra de incentivo, seja colocando o seu joinha aí embaixo, ou compartilhando o vídeo. Senhores, tenha a certeza que esta é minha melhor recompensa, porque a intenção desse canal, senhores, como eu já disse, não é com fins lucrativos, e sim prestar uma ajuda à nossa família do áudio. Então desejo a todos os senhores um forte abraço, que Deus abençoe a cada um dos senhores, estudem, que vale a pena, que no final os senhores terão um mix perfeita. Então, senhores, até o nosso próximo encontro aqui, ao qual continuaremos o nosso estudo.